Capítulo 23. A sua responsabilidade como líder, parte 1. Atos 20 contém as exortações finais de Paulo para os líderes de Éfeso. Paulo primeiro testemunhou. Ele os chamou para testemunhar como vivera e servira entre eles como seu pastor fundador. Ele os desafiou a lembrar de seus serviços desde o primeiro dia. Ele serviu ao Senhor com grande humildade. Ele serviu ao Senhor com lágrimas. Ele enfrentou voluntariamente o perigo por causa deles. Ele pregou alegremente tudo o que pudesse ser proveitoso para eles. Ele ensinou publicamente em todas as casas deles. Ele proclamou toda a vontade de Deus. Durante 3 anos, ele jamais deixou de admoestá-los noite e dia com lágrimas. Ele não ambicionava a ajuda financeira deles. Ele estabeleceu um exemplo de trabalho árduo. Ele estabeleceu um exemplo de ajuda aos fracos e de contribuição. Em meio ao seu testemunho, Paulo insiste sobre a tremenda responsabilidade deles como líderes. Eles não só devem seguir o seu exemplo dessas 10 maneiras, mas especialmente ele lhes recomenda que mantenham-se vigilantes em relação a si mesmos, vigiem o rebanho, pastoreiem a igreja. Paulo os faz lembrar da necessidade de prestar contas a Deus. O escritor aos Hebreus também enfatiza como os líderes terão de prestar contas a Deus. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar conta delas. Hebreus 13:17. Por 2 vezes Paulo diz que todos os cristãos vão apresentar-se diante do trono do juízo de Deus. O livro de Hebreus repete a advertência. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Isto se aplica aos cristãos e também aos não cristãos. Nenhum cristão vai enfrentar o juízo por causa de pecados dos quais se arrependeu, confessou e, na medida do possível, fez restituição. Mas todo cristão será julgado pela maneira como viveu depois da sua conversão. Que ensinamentos você deu para preparar seus discípulos para quando tiverem de se ajoelhar diante do trono de Jesus Cristo, para vê-lo, avaliar as suas vidas e anunciar as suas recompensas? Estou especialmente preocupado em que você esteja preparando ou preparado para quando Cristo tiver de julgar o seu papel como líder. Você e eu, como líderes, ficaremos diante do trono do juízo de Cristo por 2 razões. Primeiro, como líderes espirituais, seremos considerados responsáveis. Assim sendo, velamos para cumprir nossa responsabilidade de vigiar nossos membros. O termo grego agrupnousin significa perder o sono. O mesmo termo é usado em Marcos 13:33 e Lucas 21:36, traduzido como vigiar, e em Efésios 6:18, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Seremos testemunhas com respeito ao que vimos em nossos membros quando os guiamos ou apacentamos. Você preparou uma lista de coisas que espera que Deus lhe pergunte quando estiver diante do seu trono, o trono de juízo de Cristo, e for julgado pelo seu papel de líder? Tão certo como estar vivo hoje, você estará ali para prestar contas. Permita-me sugerir itens com relação aos quais Cristo julgará a sua fidelidade como líder. Existem sem dúvidas muitos outros. Se quiser preparar-se para o dia do juízo, faça a sua própria lista. Você será responsável por sua vigília como um guarda. Um vigia sonolento é um perigo. As últimas coisas que ele ousa fazer é dormir. Um soldado em guarda que adormece em serviço pode ser sentenciado à morte
porque ele é um perigo para todo o exército. Você, como líder, é um guarda espiritual do seu povo. Será espiritualmente perigoso para o seu povo se você adormecer espiritualmente. O dever de guarda não é uma brincadeira. Ser líder é uma responsabilidade solene. Você é responsável pela guarda das crianças. Verifique se elas entenderam toda a verdade espiritual básica. Treine, supervisione os professores da escola dominical. Torne a verdade do Evangelho interessante e compreensível para as crianças. Controle a obediência delas a Cristo. Ore pelo nome de cada um em particular. Junte-se aos pais nas orações pelos filhos. Outro ponto, então, a ser analisado. Você é responsável pela guarda dos jovens. Verifique se eles entenderam a verdade espiritual e moral básica. Dê instruções especiais nas áreas de interesse deles. Esteja disponível para aconselhar os jovens. Envolva a juventude nos cultos e nas atividades da igreja relacionadas: música, cântico, leitura das escrituras nos cultos de adoração, recepção de pessoas, ajuda aos necessitados, distribuição de literatura, distribuição ou venda de Bíblias. Ore a favor dos jovens por nome. Guarde os lares da sua igreja. Ajude a protegê-los por meio de: primeiro, planejamento de aulas da escola dominical sobre o relacionamento entre marido e mulher. Segundo, pregação de sermões sobre o lar cristão. Terceiro, oferecimento de aula aos pais para tratar dos problemas dos filhos. 4. Plantão à disposição para aconselhar os membros da família. 5. Visita de casa em casa. 6. Realização de encontros de oração nas casas. 7. Orações diárias pelos lares. Outro ponto: ajuda a guardar a comunidade. Prepare os membros para uma cidadania efetiva. Fique atento às oportunidades para que eles ajudem os necessitados. Lidere-os em oração pelos líderes locais e nacionais, pelas escolas e universidades, pelo país e suas necessidades, pelos assuntos nacionais, pelas necessidades locais e pelo testemunho e atividade dos seus membros. Insista com eles para serem sal e luz em suas comunidades. Lidere seu povo a atender às necessidades locais. Em todas essas áreas, você é responsável por ficar acordado como um vigia. Você tem a responsabilidade de avisar sobre o perigo. Deus tornou claro a Ezequiel que o seu papel como profeta o tornara responsável pelo destino eterno daqueles que ele contatou. Você é responsável por ver como Deus vê. Desde o início do ministério de Jeremias, Deus deu a ele uma visão e depois lhe perguntou: "Que vês tu?" Jeremias 1:11. Quando Jeremias respondeu corretamente, Deus o elogiou e disse: "Viste bem." Berkeley traduziu isto: "Você é um bom observador." O líder deve ter os olhos para ver. Os seus olhos devem estar sempre abertos. Seja um observador cuidadoso. A habilidade de Deus em usar você depende principalmente da sua observação correta e constante. Muitos líderes perderam oportunidades de ajudar num momento de necessidade por serem espiritualmente insensíveis, por não terem olhos para ver. Existem ocasiões em que a pessoa está dominada por um problema. Se nesse momento você mostrar amor e cuidado cristãos, terá a sua melhor oportunidade de influenciar essa pessoa ou ganhá-la para Cristo. Esses são momentos em que a pessoa enfrenta uma tentação especial. Você tem olhos para ver um momento de necessidade como essa? Como pode orar eficazmente e advertir se você não tiver olhos para ver? Todo líder deve orar repetidamente: "Senhor, dê-me olhos para ver o que o Senhor vê. Dê-me olhos para ver corretamente hoje." Alguns se perderam para a igreja e para Cristo, porque na hora da necessidade o líder espiritual
estava pessoalmente despreparado para ver. Você é responsável por ouvir o que Deus diz. Todo líder precisa ter um ouvido atento. A cada manhã você deve orar: ajuda-me, Senhor, a ouvir a tua voz hoje. Guia-me através deste dia. Quando você vê uma pessoa ou uma situação como Deus a vê, deve em seguida ouvir o que Deus tem a dizer a essa pessoa ou grupo. Deus tem sempre uma palavra para cada necessidade. Tenha um ouvido atento para sentir rapidamente a sua orientação ou a sua voz. O rei Ezequias perguntou a Jeremias: tens alguma palavra do Senhor? Sim, replicou ele, e imediatamente deu ao rei uma mensagem de advertência. Em outra ocasião, o povo procurou Jeremias e pediu-lhe que rogasse a orientação de Deus para eles. Já vos ouvi, respondeu Jeremias. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus segundo o vosso pedido. Tudo o que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei. Não vos ocultarei nada. Ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias, e ele transmitiu-lhes a palavra do Senhor. Em certas ocasiões, você também precisa orar por algum tempo a respeito de uma situação antes de obter a orientação de Deus sobre o que dizer, quando e como dizer. Você não foi chamado para ser profeta e dar ao povo respostas inspiradas e infalíveis, mas você é responsável por ter olhos para ver e ouvidos para ouvir a palavra do Senhor para o seu povo. Foi dito a Ezequiel: eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Ezequiel 3:17. Isto foi mais tarde repetido palavra por palavra em Ezequiel 33. Esta é a sequência de Deus para você: ver, ouvir, orar e somente depois falar. Ezequiel foi lembrado de sua enorme responsabilidade nestas palavras: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu o avisares, o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Não existem palavras mais solenes para um líder cristão em toda a Escritura. Quando eu era criança, fiquei tremendamente impressionado com esses versículos. Não conseguia esquecê-los. Sempre que outro ministro visitava nossa casa, meu pai era pastor, depois de alguns minutos eu perguntava o sentido dessas palavras. Quando tinha acabado de entrar na escola secundária, permitiram-me assistir várias sessões da conferência de um ministro. Quando eles anunciaram que seria dado tempo para perguntas e respostas no próximo bloco, pediam ao ministro: quando chegar a hora das perguntas e respostas, não diga quem perguntou, mas poderia perguntar para mim o significado das palavras em Ezequiel 3:18? Já ouvi uma resposta que me satisfizesse inteiramente. Eu lhe pergunto: o que significará para você se Deus o responsabilizar por alguém que deixou de ser advertido por você? Quando você vê um jovem negligente, um marido ou mulher infiel, um pecador que não se arrepende e deixa de admoestá-los com o amor mais claramente, que diferença fará em sua vida no céu se Deus o responsabilizar pelo seu pecado de omissão, pela sua falha em permitir que ele o use?